Olá, irmãos, graça e paz. Gostaria de compartilhar com os amados uma palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Oséias, esse que é um dos 12 profetas menores que nós temos na Bíblia. Este profeta, ele exerceu o seu ministério por volta do século VIII antes de Cristo, e ele profetizou ao povo do norte, povo de Israel, e ele trouxe uma mensagem mostrando para o povo a fidelidade de Deus contra a infidelidade, a corrupção, a prostituição do povo. Então Oséias, ele é bastante conhecido em nossos dias pelo fato de Deus tê-lo mandado a se casar com uma prostituta. Mas eu quero destacar neste livro a mensagem principal, como eu disse, que fala a respeito da fidelidade de Deus. Afinal de contas, a Bíblia é o livro de Deus. E ainda que nós ficamos meio que estarrecidos com a história de Oséias, o fato de ter se casado com uma prostituta, ter tido filhos com ela, a mensagem desse profeta é contra o povo de Deus, para demonstrar a maneira como esse povo estava se comportando diante do seu Senhor. Um Senhor justo, bom, amoroso, fiel. Por isso eu gostaria de ler os primeiros versos desse livro e, na sequência, irmos para os últimos versículos. Como eu disse, apenas os 3 primeiros capítulos tratam da história pessoal do profeta. Dos capítulos 4 ao 14 vai falar da história do povo de Israel, a maneira como eles viviam em relação ao seu Deus. Vejamos então os primeiros versos do capítulo 1 do profeta Oséias. A palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias, ele lhe disse: Vai, toma uma mulher que a terra, toma uma mulher adúltera e filhos da relação adúltera, porque a terra adulterou, apartando-se do Senhor. Meus irmãos, essa história do profeta, ela de fato nos deixa comovido. No entanto, é preciso pararmos e olharmos para a história maior, o que Deus está de fato dizendo e pedindo, ordenando ao profeta que fale a esse povo, é que esse povo é essa mulher. É esse povo que se prostituiu, que adulterou, que se corrompeu com o seu Senhor. Como eu disse, nós olharmos os textos adiante, a partir do capítulo 4 em especial, Deus começa a mostrar por meio do profeta como esse povo, o povo escolhido, o povo que ele havia feito a aliança lá atrás, no início da história, como esse povo se comportava agora. E o que nos chama a atenção é que nesse momento da história, Israel gozava de bons momentos, havia prosperidade na nação. Então nós podemos observar que não é o fato de eles estarem passando por necessidade que os levaram a prostituir, como a gente ouve muitas vezes, né, como desculpa. Eu caí nessa por causa disso, disso. Não, Israel vivia bons momentos.
prosperidade. Só para a gente se situar, quando nós olhamos aqui Judá e Israel, foi depois de Jeroboão e Roboão, quando as tribos se dividiram, Israel ficando ao norte e Judá ao sul. Então Israel começou a se prostituir com outros deuses. Esta nação que foi separada para ser sal, ser luz, para influenciar as demais nações, ela agora está sendo influenciada. Ela agora está abandonando os mandamentos, e um dos principais: não terás outros deuses diante de mim. Agora Israel começa a adorar outros deuses, começa a se inclinar a outros deuses. E nós sabemos que a prostituição, no sentido aqui bíblico, ela leva a pensarmos que Israel começou a ter relações íntimas com outros deuses, e muitas vezes por troca de pagamento, como uma prostituta mesmo. Muitas vezes Israel se dobrou diante de outros deuses por desejar favores, por desejar poderes aqui deste mundo. E nós sabemos, assim como acontece com uma prostituta no dia a dia, Israel passou vergonha por conta disso. Israel sofreu decepções. E há alguns versículos muito conhecidos nesse profeta, e um deles é que nós lemos no capítulo 4, verso 6, quando diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, eu me esquecerei de teus filhos. Lá atrás em Êxodo, nós já temos essa palavra. Olha, cuidado para quando vocês entrarem na terra prometida, quando vocês estiverem numa terra de fartura, quando vocês estiverem vivendo bons tempos, cuidado para não se esquecerem do Senhor vosso Deus, o Senhor que vos tirou da terra do Egito, da terra de escravidão, o Senhor que tirou dos lombos de vocês o jugo, a opressão que vocês sofriam no Egito. Agora, depois de tanto tempo, o povo continuava demonstrando ingratidão com o seu Senhor. E a forma como eles demonstravam essa ingratidão é exatamente traindo, se prostituindo contra o seu Deus. E tudo isso, como nós lemos, eles estavam sendo destruídos porque lhes faltava conhecimento. Não que eles não sabiam, não que eles não se lembravam, mas eles não aplicavam este conhecimento. E como eu disse, esse livro também tem outros textos que nos faz lembrar ainda hoje a necessidade de vivermos uma constância, não só no conhecimento teórico, mas na prática do conhecimento desse nosso Deus. O capítulo 6, verso 3, também muito conhecido: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o sol nascente, a sua vinda é certa. Ele virá a nós como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Uma das palavras do profeta para a nação de Israel era que o castigo viria, era que eles sofreriam por causa da maneira como eles estavam vivendo. É que aquilo não ficaria impune. E o fato deles não conhecerem ou não prosseguirem em conhecer o seu Deus os levaria ao exílio,
ao exílio, os levaria à destruição, os levaria a buscar socorro ao inimigo, os levaria para a Síria, os levaria para a vergonha. Agora nós olhamos para esse texto e um outro versículo também, que se tornou um ditado popular, mas que na verdade é a palavra de Deus, se encontra no capítulo 8, verso 7, quando nos diz: porque semeiam vento, colherão tempestade. Não haverá seara, o talo não dará cereal. Se der, os estrangeiros o devorarão. Meus irmãos, aqui está um texto que nós conhecemos muito bem nos nossos dias como a lei da causa e efeito. A maneira como o povo está vivendo, eles não poderiam esperar outra coisa senão a queda, senão a destruição, senão a vergonha, senão o castigo. E o Senhor disse que isso iria acontecer. O profeta os avisaram que isso iria acontecer. A mensagem estava clara: olha, vocês estão vivendo, e a desculpa é porque vocês não conhecem Deus, mas por outro lado vocês também não permanecem ou não continuam desejando conhecer esse Deus de verdade, mas estão se encantando com os outros deuses. O castigo virá. E como nós sabemos pela história, o castigo veio. Israel foi levado cativo pelo Império Assírio. Meus irmãos, eu quero terminar lendo os 3 primeiros versos do capítulo 11, o que nos faz pensar como Oséias se sentiu com uma esposa prostituta e como Deus se sente com uma nação prostituta, com uma igreja que se corrompe, com um povo infiel, como um povo ingrato. Capítulo 11 nos diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, mais se afastavam de mim. Sacrificavam a Baalins, a pequenos deuses, a Baals, e queimavam incenso às imagens esculpidas. Porém, eu ensinei Efraim a andar, eu o carreguei nos braços, mas eles não entendiam que era eu quem os curava. Meus irmãos, a infidelidade, a prostituição, a corrupção leva à ingratidão. Israel se esquecera de que esse Deus, o seu Senhor, é que havia cuidado deles até ali. Tudo que eles tinham, os seus bens, o ouro, a prata, herdado de seus reis anteriores, a partir de Davi, de Salomão, eles se esqueceram de que esse Senhor é que havia dado tudo isso para eles. E mais, eles se esqueceram que é o Senhor que os curara, que é o Senhor que os ensinou a andar por aquelas terras, que é o Senhor que os guardava, que os livrava, que era o Senhor que era o provedor deles. Assim como o marido é o provedor da casa, e imagino que assim como a esposa de Oséias, ao se prostituir, ao traí-lo, ao demonstrar sua ingratidão, também se esquecera de que o seu provedor é que colocava tudo em casa, é que mantinham as contas pagas, é que mantinha tudo o que eles necessitavam para a sua sobrevivência em casa. No entanto, ela toma a decisão de traí-lo, demonstrando tamanha ingratidão. Meus irmãos, eu quero terminar aplicando isso aos nossos dias. Essa mensagem, ela é muito relevante para os nossos dias.
ela é muito atual. Quando nós olhamos para o texto, para o livro todo, nós percebemos a fidelidade de Deus. Por isso que eu disse que a nossa atenção deve estar voltada para esse tema, não para a história particular ou pessoal do profeta com a sua esposa, mas para a demonstração clara, evidente da fidelidade do nosso Deus para com um povo rebelde, para com um povo corrupto, para com um povo mentiroso. E a própria palavra do Senhor nos garante que Ele é fiel, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Portanto, nós podemos descansar que Deus continua sendo fiel. Mas Ele também continua nos dizendo: se vocês continuarem nesse caminho de infidelidade, de ingratidão, de corrupção, de prostituição, o castigo virá. O castigo virá. Como veio para o povo de Israel, virá também para os nossos dias. O Senhor deseja que nos voltemos para Ele com sinceridade de coração, que nos arrependamos das nossas transgressões, de tantas demonstrações de ingratidão e realmente o servimos, realmente o cultuamos como Ele é, o Deus soberano, o Deus único e verdadeiro. E para encerrar, o capítulo 14, o último capítulo de Oséias, e o último versículo, Oséias deixa bem claro que o desejo do Senhor é que nós nos voltemos para Ele. E que nos nossos dias nós possamos olhar para aquilo de mais precioso que o Senhor deixou para nós, que é a Sua palavra. E por meio dela, conheçamos esse Senhor e entendemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio e cumpriu a Sua palavra na íntegra, foi fiel até a morte e morte de cruz, para que hoje eu e você pudéssemos ser justificados, nos tornarmos justos por causa do sacrifício de Cristo. Que eu e você, que a igreja do Senhor dos nossos dias, possa se voltar para Ele e compreender que Ele é um Senhor bom e que Ele deseja, para o nosso próprio bem e por amor ao Seu nome, que nos tornemos fiéis, que nós vivamos realmente uma vida digna do Evangelho do Senhor. Então o último verso, verso 9 do capítulo 14 do profeta, diz assim: quem é sábio para entender essas coisas e prudente para compreendê-las? Pois os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão por eles, mas os transgressores neles cairão. Meus amados, reconheço que continuamos sendo injustos, continuamos sendo infiéis. No entanto, vivemos um tempo maravilhoso chamado tempo da graça. E temos o privilégio de recebermos um ajudador, o Consolador, o Espírito Santo do Senhor, que Ele disse que enviaria e enviou. E que por meio dele, ao estudarmos as Escrituras, temos condições de entendê-las e, ao entendê-las, aplicá-las em nossas vidas. E fazendo isso, entendendo que somos justificados por causa de Cristo Jesus ou por meio de Cristo Jesus, podemos e devemos andar nos caminhos retos do Senhor. Os transgressores cairão nesse caminho. Lembra da palavra do Senhor? A pedra que os construtores rejeitaram. Como Paulo disse, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto.
Meus irmãos, que o Espírito Santo do Senhor nos ajude, nos oriente, abra os nossos olhos para compreendermos o Senhor maravilhoso que temos, o Deus justo, bom e fiel. Oremos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado. Obrigado pelo Espírito Santo do Senhor que tem nos capacitado a entender as Sagradas Escrituras. Obrigado, Deus, pelo sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao ser obediente ao Senhor, para que hoje nós pudéssemos ser considerados justos diante do Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém.